Introdução. Deus está levantando o povo de Jesus. É o seu desejo eterno multiplicar a perfeita sabedoria, a vida e o poder do seu Filho. Está queimando dentro do coração dele o desejo de possuir o seu povo. A possessão de Deus é a fórmula para criar o povo de Jesus. Existe apenas um caminho para a possessão de Deus, que é a obsessão por Deus. O povo de Jesus são aqueles que desejam Deus, que não são intimidados pelo homem ou intimidadores do homem. O povo de Jesus é terno, puro e não julga, fala a verdade, liberando o amor gentil. O povo de Jesus perdeu todos os outros interesses e se apega somente a Cristo, em absoluta dependência. O povo de Jesus é radiante de humildade, quebrados por sua presença e inflamados por ondas de poder, que amam a vida, que exercem o domínio de Jesus na terra. O povo de Jesus é comprado pelo seu sangue, é possuído pelo seu espírito. Eu escrevo esse livro para agitar você, para equipá-lo e levá-lo à experiência do próprio Deus e ao vício em sua doçura divina. A reconciliação é a restauração de Deus e do homem que encontram prazer um no outro. A santidade é o fruto de se viciar no máximo prazer da vida, que é o próprio Deus. Quando Deus nos agrada e agradamos a Deus, aí está a prática do amor e da vida eterna. Eu escrevo esse livro para alimentar a revolução do povo de Jesus. Que esse livro seja um manual para você e para as gerações vindouras, erguendo os pilares do povo de Jesus. Cada capítulo foi escolhido especificamente para cobrir as facetas mais importantes da vida daquele que procura ser possuído por Deus. É de extrema necessidade que sejamos a expressão plena e completa de Jesus, e não uma expressão parcial. Focar em uma parte e não no todo é nos preparar para um fracasso. Nós o queremos em sua plenitude. Portanto, levante-se, obreiros místicos que buscam a unidade com Deus através da rendição e demonstram o poder do Espírito em caráter, carisma e sabedoria. Sejam incendiados com a substância de Deus. Fogo não é o volume de oração ou alguma ocupação evangelística. É antes disso, se deixar ser devorado pela substância de Deus, até que nada reste senão a união nupcial e a unidade. Consumo total é o que queremos. Quantos se juntarão a mim nessa simples oração? Deus, eu entrego tudo. Ilumine-me em chamas consigo mesmo, e que a sua substância na minha vida me faça ser uma luz para o mundo. Queime-me. Capítulo 1. Queimando por Jesus. Eles não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. O que há nesse tipo raro de cristão que no âmago do seu ser queima com o desejo de impactar a sua geração com o poder do Espírito Santo e deixa um legado que encoraja outros a fazer o mesmo? Ele escolhe vivê-lo, respirá-lo e esvaziar cada grama da sua vida naquilo para o qual dirigiu seu coração.
conhecer a Deus e o seu Evangelho. O que acontece com esse cristão? O que o levou a trocar o seu desejo natural de governar o seu próprio caminho, de criar sua própria reputação e de viver na corrente da autopreservação comum da vida, trocando tudo isso por um zelo corajoso e implacável que o leva a buscar a Deus com todo o seu coração e derramar a sua vida sobre Jesus? Como ele chegou ao ponto de reduzir a sua vida para manter uma busca constante, simples, intransigente e contínua por Deus? A sabedoria não é um conjunto de verdades reunidas, caladas em um livro para serem lidas, mas ela é demonstrada pelo sangue afundado no solo da terra, pingando de uma carne rasgada, habitada por Deus, pregada em uma cruz. Eu garanto a você que esse homem viu a cruz. Como Charles Spurgeon disse, qualquer vida que não esteja curvada debaixo da cruz ainda não viu a Deus. A sabedoria de Deus é uma oitava alta demais para as mentes dos homens. Essa sabedoria celestial não é uma sabedoria que possa ser explicada, ela deve ser demonstrada. Somente o sangue do nosso Deus, mutilado, humilhado, desprezado e rejeitado, pode exibir tanta sabedoria gloriosa. Existe um elo inseparável entre essa revelação da cruz e de uma vida eternamente significativa. Essa vida eternamente significativa foi tomada pela humildade e pelo amor altruísta do Deus-homem que se entregou para ser dolorosamente punido, para salvar aqueles que mereciam ser punidos. Esse cristão do qual estamos falando, esse que entrega sua vida totalmente a Deus, ele é preenchido com o mesmo amor altruísta, através do Espírito Santo, que leva um homem a corresponder ao ato totalmente entregue de Deus pela humanidade, com o esvaziamento da sua própria vida, para que ele possa ser continuamente preenchido e esteja constantemente transbordando somente com Deus. Esse cristão tem esse amor impressionante de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo. A evidência mais pura e segura do preenchimento do Espírito Santo é quando se abre os olhos para ver um Cristo crucificado como sabedoria de Deus, e diante disso é produzido nele uma fonte interior de amor a Jesus. A evidência do Espírito Santo repousando sobre nossas vidas é o poder sobrenatural. Como Bill Johnson diz, ele está em mim por minha causa e está em mim por sua causa também. Ele mora dentro do caráter, somente na vida de quem é totalmente dele. Uma vida dominada pelo Espírito. Por que você acha que uma vida tão imersa no Espírito é tão atraente, tão inspiradora e tão desafiadora? Não é porque todos nós, cristãos, escondemos dentro de nós um desejo e uma possessão de Deus? Nós desejamos viver de todo o coração apaixonado por Ele, tão intensamente imersos nele e tão profundamente conscientes dele, que em nossos últimos momentos da vida saberíamos profundamente que através da rendição nós investimos sinceramente no único que é digno de viver e morrermos? Essa é a espiritualidade do glorioso mártir cristão, visto na hora da sua morte como um tolo, mas honrado no futuro
como um homem que optou por não suprimir a violenta obsessão por Jesus, que todo cristão tem por dentro, através do Espírito Santo. Creio que os homens mais dominados pelo Espírito são aqueles cujas vidas estão perdidas no abismo da rendição absoluta a Deus. Deus consome a vida natural de um homem que optou por não resistir ao espiritual abandono absoluto. Ele é absorvido em seu Deus, dominado internamente e, consequentemente, é livre de qualquer medo, que é alimentado pela autopreservação. Você consegue ver a conexão que se assemelha à vida de Jesus? O homem absorvido por Deus é um mártir, mesmo enquanto ele ainda vive. A sua vida é queimada pela vida de Deus. Eu acredito que os homens mais dominados pelo Espírito são aqueles cujas vidas estão perdidas no abismo da rendição absoluta a Deus. No final da vida de Leonard Ravenhill, ele foi questionado por uma pergunta antiga. Se você pudesse voltar e fazer tudo de novo, faria algo diferente? A resposta dele foi a melhor que eu já ouvi. Ele respondeu: não. Eu passaria todo o tempo que eu pudesse passar com ele. A prova do nosso amor a Deus não está em quanto tempo passamos em reuniões ou perseguindo viciados em drogas ou o que quer que seja, mas a prova do nosso amor a Deus está em quanto tempo passamos com Ele, quanto tempo passamos ouvindo a Deus. Essa é uma citação de Leonard Ravenhill. Uma vida que é vivida olhando para Jesus receberá o fogo divino para queimar toda obstrução e lançar a luz viva da divindade sobre a terra. Você se deixará ser dominado? Aqui estou eu e você também, com a oportunidade diante de nós de optarmos por continuar sendo assombrados pela vida daqueles que se entregaram totalmente a Jesus, ou escolher dar a nossa vida e o nosso tempo ao único que é digno. Todo homem um dia terá seus pensamentos finais. Ele se voltará no caminho da vida e verá onde o seu sangue foi gasto. Nesse momento, sem dúvida, haverá o verdadeiro teste do amor de um homem, pois nossas vidas são uma longa carta de amor a Deus, escrita hoje e apresentada a Ele e lida em voz alta diante de todos os santos das eras e dos anjos na glória amanhã. O desejo de Deus por nós é que tenhamos um amor insaciável por Jesus, que resulta em uma transformação à imagem dele e semelhança. Quando ele flui para dentro de nós com a sua vida e luz, a nossa vida é derramada para o mundo. O cristianismo não é viver nossas vidas, mas dar nossas vidas. O amor com o qual Deus nos amou é o mesmo amor com o qual nós o amamos e o qual amamos aos outros também. Todos nós temos apenas uma vida terrena, uma vida frágil feita de tempo, consistindo de momentos, e mesmo enquanto você lê isso agora, a sua vida se aproxima do fim. Isso é inevitável. Assim como o martir sorri para o machado, pois em seu brilho ele vê o caro preço do legado de Cristo, o covarde também chora seu passado, pois em suas lágrimas ele vê a sua própria letargia. Ele se lembra da sua decadência e vê sua vida fraca e perdida, levada pelo vento, eternamente sem valor e insignificante. Embora muitas pessoas não gostem mais de falar sobre isso,
os cristãos comprometidos não recebem nada. Deus quer todo o seu coração, porque Ele merece todo o seu coração. E Ele tem o direito de exigir isso, simplesmente porque Ele sabe que ninguém mais te ama como Ele. Ninguém pode satisfazer a sua alma como Ele pode. Tolerância. Eu afirmo que a maioria dos cristãos americanos são mortos por tolerância. Somos destruídos pelo que toleramos. Nossa idolatria está na nossa tolerância, que cria uma mistura de adultério em um caso de amor com algum amante menor. A tolerância deixa a porta atrás de você destrancada. A tolerância é aquela gota de veneno no copo de água purificada. Mas uma atração ardente pelo Filho de Deus acenderá o óleo do Espírito na vida de um homem e, consequentemente, fará a sua vida ser como uma lâmpada que queima intensamente. Isso o selará, o guardará do inimigo. Amar a Jesus de todo o coração é a solução universal. Estar apaixonado por Jesus é o fim da tolerância. Deus não está nos pedindo para amá-lo mais. Ele está nos pedindo para somente amá-lo. Muitas pessoas dizem que amam a Jesus, mas o nosso erro é que não o amamos somente. Amar a Jesus de todo o coração significa que devo abandonar todos os outros amores. Por que escrever tais pensamentos? Com que fim ou conclusão são esses pensamentos preocupantes? Oro para que essas palavras ressoem como um eco eterno que caminha ao nosso lado, falando em nossos ouvidos em uma rua movimentada e também que se senta conosco quando estamos sozinhos, para nos lembrar no silêncio da solidão. Você está apaixonado somente por Jesus? Amar Jesus é a única preparação para o dia de prestação de contas. É mergulhar fundo o suficiente para agarrar e arrancar a raiz da vida adâmica. Medite nessas passagens seguintes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 diz: Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Romanos, capítulo 14, versículo 12 diz: Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, também diz: Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem dele é o nosso trabalho.
a nossa obra. Observe que a palavra trabalhos e obras estão conectadas com recompensas, pagamento exato pelos serviços prestados. Não é por esforço próprio, mas pela rendição ao Pai que habita em nós, é que essas obras são realizadas. Jesus disse: Meu Pai que habita em mim realiza suas obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós erramos quando deixamos de ver a definição de boa como Deus o define. A primeira menção da palavra boa nas Escrituras está no capítulo 1 de Gênesis, onde diz: Deus o criou e foi bom. A palavra boa está apontando para o fato de que essas obras de Deus têm a sua origem no único que é bom. Jesus nos disse que não há nada de bom senão o Pai. Também a Escritura declara: todo bom presente vem do Pai. Observe que a glória vai para o Pai, quando os outros veem o nosso bom trabalho, as nossas boas obras. Observe também as palavras de Jesus: muitas boas obras vos mostrei da parte do meu Pai. Em João capítulo 10, versículo 32. Novamente, observe que a origem dessas coisas boas vem de Deus. O bom trabalho que nos é confiado a realizar enquanto estivermos na terra são coisas produzidas em uma vida rendida. Devemos ser condutores, um canal para transportar água. A única coisa que agrada a Deus é o que Ele próprio faz. O incrível da graça é que o Pai vai nos recompensar pelas coisas que Ele nos tirou. Não há nada como Jesus, no qual nosso Deus veio morrer por nós, para que Ele possa viver em nós, trabalhar através de nós, apenas para depois nos recompensar por isso. Lembro-me de uma história que mudou a minha visão do tribunal de Cristo para sempre. Um querido pregador acordou no meio da noite suando frio, porque ele teve um sonho em que viu o tribunal. Ao se aproximar do trono e mais perto do seu momento de prestação de contas, ele começou a ensaiar na sua mente as coisas que havia realizado para Deus enquanto estava na terra, e preparou a ponta da língua com seu currículo de serviço. Pouco antes de poder liberar essa autoaplicação diante de Deus, Deus lhe disse: aproxima-te, quero ver quanto do meu filho posso ver dentro de você. Não se trata de quanto podemos fazer por Deus, mas sim por Deus na cruz, Deus em nós pelo Espírito, Deus fora de nós como suas obras e recompensa de Deus para nós no julgamento. Nenhuma outra qualidade de obra sobreviverá à prova do fogo. O chamado para a filiação. Eu faço um desafio a você, como sempre faço a mim mesmo, à luz de um dia tão próximo. Conduza-se com temor como cristão, rumo a um dia imparcial de julgamento, vivendo uma vida rendida, livre das obstruções do eu. O dia do julgamento não será um dia para fazer uma prova escrita para testar o seu conhecimento, nem um dia para examinar o seu currículo de serviço, mas um dia em que Deus contrastará a sua imagem com a imagem do seu Filho. Existe apenas uma vida para oferecer àquele que deu a vida por nós. Quando lançamos consistentemente essa vida sobre o altar, Ele a queimará.
O fogo dele tocará todos os aspectos do nosso ser. A minha pergunta é: ele está dominando todo o seu ser? Dê uma olhada séria na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus motivos, o porquê das suas ações, na sua boca, nas palavras ociosas, na pregação que sai dela, no seu dinheiro, a mordomia da substância, como você tem administrado, no seu ministério, o que Deus está fazendo através de você, na sua mensagem, o que você tem ensinado, no seu casamento, o que seu cônjuge tem a dizer sobre você, e em seus minutos, como você gasta o seu tempo. O empoderamento. Se eu sei alguma coisa em meu espírito, é isso. Nós parecemos como Jesus, exatamente na proporção do nosso amor por Ele. Nada vai dominar a nossa alma e conformá-la à imagem de Jesus, como quando nossas almas estão voltadas para Ele. Seguir Jesus é fixar a sua vida nele e depois ajustar o que for necessário para manter esse olhar nele, enquanto ele progride em liderar você. É isso que o chamado significa. Me siga. Kathryn Kuhlman disse: a santidade está sendo guiada pelo Espírito. Uma das coisas mais claras que Deus já me disse foi enquanto eu estava no banco de trás de um carro indo para um hotel na Alemanha em 2010. Ele disse: a santidade é o fruto de se viciar no máximo prazer da vida, que é o próprio Deus. O cristão que está mais separado para Deus é o homem que está mais satisfeito com o seu Deus. E o cristão que é mais mundano é aquele que está menos satisfeito com o seu Deus. Viver uma vida cristã que não busca agradar a Deus é testemunhar ao mundo que Deus não é suficiente para você. A vida mais confiante diante de Deus no tribunal de Cristo no céu é uma vida vivida contemplando a Jesus na terra. Conclusão. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Eu cresci na igreja a vida inteira e nunca ouvi uma mensagem ser como uma lâmina de Deus em minha vida, até eu ver Steve Hill, ungido com o Espírito Santo e perfurando sem medo os homens com as flechas da santa convicção. Eu conheci Jesus no primeiro dia em que vi Steve. Não sei dizer quantas vezes vi o amor por Jesus irromper em lágrimas e cair do rosto de Steve Hill. Por esse motivo, sinto-me tão fortemente sobre uma vida totalmente depositada no altar, pois o ministro comprometido, disposto em agradar a Deus, é o álibi dos mornos. Escreva esse livro para apresentar diante de você um chamado para se apaixonar por Jesus hoje. Um chamado para ir atrás dele como nunca antes. Um chamado para ser imerso no Espírito Santo. O que significa isso? Significa passar tanto tempo com ele, o quanto você puder. Como disse Leonard Ravenhill, para sermos muito para Deus, precisamos ficar muito sozinhos com Deus. Eu tenho o privilégio de ver homens em chamas com Deus. Ainda posso ouvir o chamado arrebatador do Dr. Michael Brown em 1999, onde ele disse: alguns de nós querem sentar e relaxar, mas agora não é a hora de sentar e relaxar. Agora é a hora de pressionar. Agora é a hora em que somos quebrados para a glória de Deus,
ou então perderemos toda a esperança do reavivamento. Agora é a hora em que aproveitamos o momento ou olhamos para trás com vergonha eterna do que perdemos. Há apenas um período no qual é designado para nós aprender a obediência e optar por dar nossas vidas em resposta à vida de Deus prevista para nós. Nós devemos resgatar o tempo, porque os dias são maus. Deus pode perdoá-lo, mas o tempo nunca o perdoará. O tempo é uma graça mais valiosa do que qualquer coisa, pois nenhuma quantidade de riquezas pode resgatá-lo. Onde quer que você esteja, quem quer que seja, renuncie a tudo e entre em Deus para que Ele possa sair de você, fluir. Simplesmente não há outra maneira de se parecer com o Filho de Deus e de encontrar confiança no dia da sua aparição. Permaneçam nele para que quando ele aparecer, possamos ter confiança e não sermos envergonhados diante dele na sua vinda. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Ao longo desse livro, examinaremos a ascensão da alma ao estado de consciência ininterrupta da presença de Deus, permanente, e dos seus efeitos. A seguir estão algumas citações finais do capítulo. O conhecimento da nossa própria pobreza é o que nos leva ao lugar certo onde Jesus realiza sua obra. Oswald Chambers. Tornamos a humildade a principal coisa quando o admiramos. Andrew Murray. Simplicidade é amar somente a intenção dele, buscando nenhuma outra pessoa ou coisa. John Wesley. A humildade diz: não sou nada e não tenho nada. Walter Hilton. Deus disse: quanto mais alto eles estão no céu, mais humildes eles estão neles mesmos, e quanto mais perto de mim, mais apaixonados por mim. Irmão Laurence. Você não pode esperar nada de Deus, a menos que se coloque no lugar certo. Isso é, como um mendigo no banquinho dos seus pés. Então ele te ouvirá. Charles Spurgeon.